Hoje nós temos aqui uma presença ilustre, que é o Leonardo Péricles. Ele é pré-candidato à presidência da República. É um partido novo e a gente vai conhecer aqui o trabalho dele. Você quer fazer alguma pergunta aqui para ele, ou Conrado, você que está aí no sul do Brasil? Tranquilo? Pode me chamar aqui, estou à disposição. Não, tá aí. Estou aqui, fico aqui. Você quer fazer uma pergunta? Para iniciar. Você pode fazer a primeira aqui. Primeiro você pode iniciar a pergunta aqui. A primeira pergunta é, ele enquanto presidente do Brasil, aí tá de máscara, desculpa, não vi direito, tá tirando a máscara. Como é que tá, Pérez? Prazer te conhecer. Que bom que tá vindo aqui. Parabéns à Jovem Pan, que tá trazendo os candidatos aí de todos os lados, né? Quem tiver interesse em participar para poder trazer mais esclarecimento à população brasileira. Péricles, minha pergunta é, dentro desse jogo político que a gente tem hoje aí, tu concorda que a nossa Suprema Corte deveria ter algum ministro que sofresse algum impeachment? Tu é contra ou tu é a favor do impeachment de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal no caso de cometimento de crimes, né? Do devido processo legal sendo realizado? Olha, primeiro... Tudo bom, Péricles? Prazer, cara. Prazer conhecer você. Prazer conhecer. Seja bem-vindo aqui. Você sabe, o Péricles, ele é do partido, é o P, que é a União Popular. Unidade Popular, desculpa. É novo. Em algum momento até eu queria pedir licença para me apresentar. Boa, fique à vontade. Imagino que a maioria aqui não nos conhece. Exatamente. Show. Então, eu sou Leonardo Péricles, eu sou morador de periferia minha vida toda. Fui criado numa família, meus pais, minha mãe, meu pai e minha mãe negros. Eu sempre, assim, tive muita dificuldade para conseguir chegar até aqui, sentar aqui. Então eu queria agradecer o espaço, porque o nosso partido não tem tempo de TV e rádio. Seja bem-vindo. E ao longo até eu queria desenvolver isso. Eu, desde novinho, eu tive contato com a luta antirracista através do meu pai. Para poder conseguir estudar, né, que foi uma dedicação muito grande deles. Eu fui fazer Senai quando eu tinha 16 anos e me formei em mecânica de manutenção de máquinas operatrizes, inclusive com muito esforço, né? E foi uma época que meu pai, pelo menos, morreu feliz de eu ter entrado no Senai. Mas ele morreu de desgosto, porque tá falando de justiça aqui, né? A gente tinha a nossa casinha lá, meu pai com muito custo comprou um lote e tal, e a gente quase foi despejado da nossa própria casa, que a prefeitura fez uma demarcação da terra errada. Entendi. E aí, aqueles nosso rolos, lote foi partido no meio, assim. Aqueles rolos de lote, estamos ligados. E aí, eu trabalhando de mecânica, eu consegui uma grana para poder fazer um curso técnico de eletrônica. E fiz esse curso numa escola católica, à noite e tal, ralando de dia, enfim, esse corre aí que todo mundo faz também. E eu entrei no movimento estudantil, inclusive, ali pelos idos de 2000, né, que eu era estudante secundarista, e participei muito das lutas do meio passe lá na minha cidade, que é Belo Horizonte, que a gente acabou conquistando num determinado momento. E lutando contra essas máfias do transporte, que hoje a gente está vendo um caos, né? O povo mais pobre tem uma dificuldade enorme de se locomover, né? E uma coisa que eu reparei também nesse processo é que havia muita injustiça, principalmente em relação à moradia das pessoas. Uhum. E aí, desde 2011, eu participo do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que é o MLB, não confundam a sigla. Parece. Que é um movimento de moradia, de periferia, que luta pela reforma urbana. E a gente conquistou, inclusive, a moradia onde eu moro hoje, a ocupação que eu moro hoje, que é a ocupação Eliana Silva. E de lá para cá, essa ocupação, inclusive, serviu de exemplo para muitas outras. Inclusive porque a gente, sem a ajuda do Estado no primeiro momento, conseguiu conquistar as moradias, construí-las, fazer as ruas, preservar uma área de preservação ambiental que tem lá, inclusive com nascente, né, que esse discurso que pobre invade a área de preservação, pelo contrário, se preserva e muito, as grandes empresas que geralmente destroem isso. E a gente conseguiu fazer uma creche, inclusive, e é bem legal, porque quando a gente entrou, né, até gente do bairro falava, esse pessoal tá trazendo mais uma favela, e o bairro é todo favela. E aí depois, essas pessoas começaram a pedir vaga na nossa creche, porque não tinha vaga para todo mundo nas creches que existiam, né?
E essa creche funciona até hoje, atende 35 crianças. Algum momento que vocês forem em Belo Horizonte, eu até quero convidar vocês para conhecer. Uma experiência de organização popular. E a gente fez sem corrupção, prestando conta para as pessoas, só com trabalho comunitário, sabe? E essa experiência de movimento social, de luta, né? Ela ajudou muito para a gente poder montar o nosso partido, né? E eu queria até dizer por que a gente acha que o nosso partido é diferente dos outros, né? Porque a gente ali naquelas jornadas de junho de 2013, vocês devem lembrar bem, aquelas grandes manifestações, né? Sim. E acho que quem está nos assistindo também deve lembrar disso. Foi um momento muito importante. Tem gente que fala que, inclusive, aquilo era o início de um golpe, que foi uma coisa da direita e tal. Olha, nós não partimos desse princípio. Nós consideramos que aquelas jornadas foram muito importantes até por resultado delas, que foi a esquerda. 200 cidades do Brasil reduziu o preço da passagem. Isso nunca tinha acontecido no Brasil, né? Então acho que foi muito e forjou muita liderança nova, né? Daquela jornada ali, por exemplo, eu fui uma liderança lá em Belo Horizonte dessa jornada de junho. E ali a gente chegou à conclusão, movimentos que já existiam, que nenhum dos partidos que existiam nos representavam. E aí a gente foi montar esse partido como? É uma legislação extremamente restritiva, antidemocrática, que contraria a nossa Constituição. Porque a gente está numa Constituição que prevê liberdades. E uma delas... Você fala os partidos. E uma delas é a liberdade de organização partidária. E se vocês me permitem dizer dessa grande realização nossa, que nós, sem nenhum parlamentar no Brasil, sem nenhum vereador, nenhum deputado, só com liderança popular igual eu, olha aqui pra mim, gente igual eu. Legal. Entendeu? Trabalhador, trabalhadora, jovem, mulheres, nós fomos pra cima, pegar assinatura, bater de casa em vila, favela, bairro pobre, e nós conseguimos 1.200.000 pessoas que apoiaram a gente. Em sabe? Minas isso. Não, no Brasil inteiro. Nós começamos em 15 estados, hoje a UP está em 22 e caminhando para estar nos 27 estados. Isso, para vocês terem uma ideia da grande realização que isso foi, que até o atual presidente da República tentou montar o partido e não conseguiu. Me dei mal nessa aí. E a gente só com liderança popular conseguimos, sabe? E aí as pessoas às vezes olham e falam, mas quem é esse cara, candidato a presidente e tal? Olha, o que nos credencia é essa história de luta e esse processo que levou à construção do nosso partido. Isso nos credencia. E assim, a gente foi apresentando um programa de base socialista, antirracista, e assim, para quem está nos assistindo aqui, a gente teve uma convenção nacional nossa no domingo, que oficializou a nossa candidatura à presidência da República, sou eu, e uma mulher negra que chama Samara Martins, lá do Rio Grande do Norte, moradora de periferia também. Então nós montamos uma chapa antirracista. E se vocês também me permitem, assim, o objetivo central da gente ter essa candidatura nossa é conseguir mostrar para as pessoas, levantar a bandeira antirracista no Brasil. Você fala de antirracismo, eu vi... Se você me permite, eu preciso fazer só um break aqui. Rapidamente. Tá bom. É só pra rede, a gente continua na TV, é só um break que eu tenho que pagar pra TV, a gente volta já pra você do rádio. A gente continua aqui, ó, vou passar o Instagram, Leonardo Péricles. É só isso? O P? Não, como é que é o Instagram seu, Leonardo? É Leonardo Péricles... Ponto oficial. Ponto oficial. Leonardo Péricles, ponto oficial. Tem todo o caminho aí para você conhecer o trabalho do Leonardo. Vamos fazer o break só pra rede, a gente continua na TV. Pois não, Sami? Não, é que fui pesquisar um pouco do Leonardo Péricles e parece que você foi recentemente agredido nas redes sociais pelo racismo. Eu queria saber como foi essa história. E, assim, eu sou judeu, o Daniel também. A gente fala muito de antirracismo e racismo, mas, assim, nenhum partido a falar assim, nós somos racistas. Então, assim, apoiar o antirracismo parece assim, eu luto contra o câncer. Ninguém luta a favor do câncer. Então, não tirando a causa que é importante. Não tirando a causa que é importante, mas assim, qual que é a diferença desse posicionamento? Olha, primeiro, só de eu estar aqui, né? Porque se você olhar os partidos, quais são presididos por pessoas negras, trabalhadoras, morador de periferia. Olha, minha vida toda eu disse do contato, assim, com essa questão do racismo, então eu vou tentar explicar para vocês. Primeiro, com muito respeito, olhando para todos vocês aqui, mas todos os apresentadores aqui são brancos, né? E eu sei que vocês não são racistas, como você mesmo colocou agora. Mas reparem que
todo lugar na sociedade é assim. A maioria dos programas, nós somos a maioria da população, mas a maioria dos programas não tem nenhum negro. Você vai na sociedade, no Congresso Nacional, não tem nenhum negro. Você vai nos espaços de poder, nós não estamos lá. No judiciário, vocês estavam falando do judiciário, então, nós não estamos. Mas o Péricles... E me permite só concluir, e veja que situação é essa, que nós estamos falando aqui de um país que aí nós estamos em algumas maiorias, onde nos presídios a maioria são negros e negras. Como é que pode um negócio? A maioria que morre vítima de violência, aí são negros e negras. Você vai olhar, a maioria mortos pela polícia são negros e negras. Isso é uma prova evidente. Mas a sua ascensão social, ela dependeu do seu esforço particular. Foi você que criou essa situação para ser hoje um cara candidato a presidente da República sendo negro. Você, da tua mãe e do teu pai. A tua mãe que estava lá trabalhando de empregado e pagou o curso para você, você foi lá que virou mecânico, depois você virou o cara de coisa, você não teve medo, você foi atrás, você pegou 1,5 milhão de assinaturas, é teu, isso aí é você. Eu acredito que a gente tem que levantar as pessoas pelo que elas são. Aí você consegue ter o respeito da sociedade. Meu querido, eu acho... Entendeu? Porque todo mundo teve dificuldade. Eu acredito nisso. Eu acho que você foi um cara que você não teve medo, você não tem medo de sentar aqui com um cara, você não tem medo de ter com ninguém. Sim. É seu isso aí. Eu respeito sua posição, mas assim... Eu não acredito que essas saídas são individuais, né? Muita gente esforçada. Assim, esse negócio de meritocracia... Eu acredito. Você é um puta cara esforçado. Muita gente esforçada, eu conheço, olha, nas ocupações... Porra, você fez 1,5 milhão de assinaturas, você vai falar que mas não. Mas não fui eu, mas lógico não fui que é. eu. Não fui eu. Pô. Olha, foi... Porra, Péricles. Meu querido. Lógico que foi, porra. Foi um grandioso, e meus queridos, foi um grandioso trabalho coletivo. Quem sou eu pra pegar 1,2 milhão assinaturas? Não, mas você foi olha, o Estado. A partir de você, mesmo que eu fosse o Superman... Eu não conseguiria fazer isso. Você estudou. Olha, foi um trabalho coletivo e eu quero dizer pra vocês, eu só tô aqui por causa de um grandioso trabalho coletivo. Eu não estaria aqui se não fosse isso. Centenas de pessoas que estão me assistindo, assim, eu fico até emocionado com isso, que o povo das ocupações, das periferias, tá lá torcendo porque o Léo tá aqui. Sem dúvida. Sabe? E é coletivo o trabalho. Não tem jeito de uma pessoa fazer isso. E o programa que nós defendemos, qual é a base dele? É coletiva. Qual que é a saída para a política no Brasil? Unir o povo. Colocar o povo diretamente nas decisões. Tem uma diferença muito grande no nosso programa. Porque além da base antirracista, o que ele pretende? Não é incluir os pobres no orçamento. É os pobres mandar no orçamento no Brasil. Isso é uma diferença muito grande. Nós estamos falando de democracia. Não é isso? Não é essa que é a questão fundamental? Qual que é o problema dessa fragilíssima democracia que nós vivemos? Que o povo nunca foi chamado a tomar as decisões central. Quem estiver nos assistindo entender isso aqui. Tem uns aí, esse presidente atual, inclusive, atacando as urnas eletrônicas. E o alto comando das Forças Armadas falando que o problema é esse. Gente, a urna eletrônica é fantástica. Ela toma 157 milhões de pessoas votam rapidinho, tá lá a decisão. O problema não é a urna eletrônica, é como os votos são captados no Brasil. Eu falei aqui do nosso partido, a gente nasceu sem ter fundo partidário. As pessoas ficam putas. Nenhum centavo de fundo partidário. De fundo eleitoral, nós temos 0,02% do fundo eleitoral. Pra vocês terem uma ideia, tem os caras que estão no Congresso Nacional, a maioria lá, para deputado federal, vai ter mais dinheiro que a UP tem pro Brasil inteiro, para tudo. Sabe? Sim. Isso aí, como que fica esse processo democrático no final das contas, né? A turma que tem muito dinheiro, e nós não concordamos com esse negócio de financiamento de grandes empresários, porque eles acabam mandando e desmandando na política. Esse tal de centrão, quem no final das contas faz eles estarem lá? Esses grandes empresários. E aí qual que é o final das contas, né? Que fica se culpando o povo. O problema é que o povo não é chamado nas questões centrais. Eu vou dar um exemplo, o orçamento do Brasil.
Mas nunca foi discutido. E assim, vocês sabem que existe na Constituição um mecanismo que chama plebiscito e referendo revogatório. É democrático 513 deputados votarem? Não. É claro que é. Agora, 157 milhões de pessoas com uso da urna eletrônica ser chamado para tomar decisão não é muito mais democrático? Mas isso daí, vamos lá. Prazer, Péricles, Marco. Pois não. Aqui a gente está falando num plano pseudo-utópico e assim, é onde entra o grande problema que eu tenho com algumas palavras que você lançou aí. Comunismo, socialismo e liberdade não andam juntos. Você vai querer impor uma visão sua, uma estética sua de mundo sobre a liberdade das pessoas com um fim nobre que você estabeleceu na sua cabeça, que é a ascensão dos mais pobres, alguma coisa assim. Agora, se você pegar o Samidana, nosso caro economista inteligentíssimo, você vai ver que o grande motor do desenvolvimento econômico do século XX é o livre mercado e a livre concorrência. Foi isso que tirou as pessoas da extrema pobreza e da extrema miserabilidade. Quando você fala para mim em socialismo e liberdade, que é mais ou menos uma franja do PSOL, que você está meio que tentando articular, eu não consigo enxergar como que você vai colocar isso daí sem uma perspectiva autoritária. Olha, até agora eu só estou falando de decisões que a imensa maioria tem que tomar. Então eu considero que isso é extremamente democrático. Eu, inclusive, estou falando de aprofundar a democracia. Tem gente que fala que tem que impor ditadura. Tá louco. Né? Igual tá acontecendo no presidente da República. Isso é um absurdo. Gente, lembrar que quando a gente teve ditadura no Brasil... Ele nunca falou isso. O Brasil voltou para trás. Não, de apologia à ditadura várias vezes, assim. Elogiar o Brilhante Ustra. Sabe quem foi Brilhante Ustra? Um cara que defendeu torturar até crianças. Crianças foram torturadas no Brasil. Inclusive a ditadura, é importante lembrar que ela teve um apoio popular no primeiro momento. Quando começou as denúncias que havia tortura, eles perderam o apoio popular. Porque isso que não é democrático, o povo não ser chamado a tomar as decisões. Quem fala que não vai respeitar a decisão das urnas tem medo da opinião popular. E o que eu estou defendendo aqui? Eu falei dos referendos e plebiscitos. Está na Constituição. Eu estou falando de chamar o povo. Nunca isso foi feito. Chamar o povo para tomar as decisões centrais do Brasil. E eu vou te dar um exemplo também, porque eu falei da questão antirracista, complementando o que eu estava falando. Porque nós defendemos, além disso que eu falei, reparações, política de reparação. Nós temos que lembrar que a gente já partiu... É difícil ter democracia com racismo funcionando. Porque é o seguinte, vou dar dois exemplos de política de reparação. Uma é as cotas, que todo mundo conhece. Quem acha que aquilo ali é o máximo, errou muito. Sim. Sabe por quê? Porque, primeiro, tem que ter terra pro povo preto nesse Brasil. Eu defendo a reforma agrária. Por que tem que ter reforma agrária? Até o modelo que você fala de democracia aí, liberal, é importante lembrar que todas as grandes potências do mundo... Eu queria até te desafiar qualquer um aqui no bom sentido a me apresentar um país do mundo que virou potência do campo socialista ou capitalista sem ter feito reforma agrária. Só um. Me fala um só. Aí, aqui é palavrão. Quando vai falar pro Brasil fazer reforma agrária, é palavrão. Mas a maior transferência os Estados de título, Unidos a maior transferência de título rural aconteceu agora, na história do Brasil. Eu vou dar um exemplo. O Bolsonaro fez mais de 300 mil títulos. Transferência agora. Isso não é reforma agrária. Reforma agrária é você pegar o latifúndio, o agronegócio, sabe? Pegar o agronegócio. Essas terras, principalmente as que não têm produção no Brasil, isso não existe. Colocar o Brasil é um dos países mais produtivos. Isso é mito. E colocar a serviço da pequena agricultura no Brasil. Mas eu estava falando da política de reparação porque em 1850 teve uma lei chamada Lei de Terras, que ela, entre outras coisas, proibiu o povo preto de ter terra. Porque só era possível ter terra comprando. Olha que coisa. Aí a maioria era escravizado. Mas como é que ia comprar terra? Ô, Péricles, eu respeito... Então essa é uma grande bandeira. Posso fazer uma colocação? Eu respeito muito a sua trajetória, história e movimento e tudo isso. Mas a gente tem uma experiência, por exemplo, em outros governos de esquerda, que na promessa, na palavra, tudo foi muito bonito. Mas em ordem prática, quando chegou lá, não aconteceu dessa forma. A gente pode colocar até o PT. O que difere o seu partido dos partidos de esquerda que estão há tanto tempo aqui no nosso país? Querido, é só você olhar o programa deles... O que você acha deles? Olhar o programa deles e o nosso, né? Nenhum dos outros partidos
defende um programa desse que eu tô falando. Se defendesse, a gente tava junto, sabe? A gente, inclusive, montou a OP vendo que o resto não entrava nisso. Esse programa que eu tô falando, ele é histórico, ele foi gerado pelo povo brasileiro. Eu tava falando de política de reparação, a gente ainda defende que o auxílio emergencial seja de R$ 1.200, seja uma emenda à Constituição, não seja negócio de governo, esteja na Constituição. E quando acaba o auxílio, um dia ele tem que acabar. Quando acaba? Quando não tiver mais nenhum desempregado no Brasil. Faz todo sentido. Mas aí eu faço a pergunta. Ô, Péricles, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu faço a pergunta inversa. Eu sei, ainda não consegui apresentar o programa, mas estou aqui à disposição. Não, lógico. Deixa eu fazer um negócio. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, porque é o seguinte: essa discussão sempre vai ter a reforma agrária, tal. Isso aí é uma coisa complicada. Eu quero falar mais da reforma agrária. Calma. O que eu queria falar pra você é o seguinte: por exemplo, a gente viu que você, pessoalmente, você ascendeu e hoje você é candidato à presidência da República. O cara que morava lá na favela, em Minas Gerais, mora ainda. Não deixei de morar, não. Não, mas não tem problema isso aí. Mas você foi lá, você estudou, você fez o curso no Senai, fez lá o coisa, montou o seu partido e hoje você é um pré-candidato. Você é um pré-candidato. O que você faria para educação, pro cara ter o que você teve? Porque você teve esforço dos teus pais, não é? Eu acredito que tua mãe e teu pai trabalharam pra caramba pra você ir lá na escolinha e ter. O que você faria pela educação? Porque eu acredito que é a única coisa, e é ruim, o Brasil... Que todo mundo precisa e concorda. O Brasil é uma educação ruim, a gente sabe que é ruim, é caro, é falta ruim, de oportunidade. E não sai da educação. Por quê? Porque você tem profissional, você tem até gente que tem vontade, mas não tem habilidade, não tem a técnica, não aprendeu na escola. O que você faria pela educação, principalmente dos pobres? Nem vou entrar aqui com preto, falar de preto, tudo de pobre, de quem não tem condição. É um dos grandes pilares do nosso programa. E eu diria duas coisas centrais. Eu falei dos referendos e plebiscito aqui, e uma das revogações que nós pretendemos fazer é a emenda constitucional 95, que é aquela que congelou investimento em saúde e educação por 20 anos. A grosso modo, quem está nos assistindo chama teto de gastos. Esse teto de gastos congelou saúde. Quem usa SUS é nós, pobres, trabalhadores desse Brasil e trabalhadoras. Quem usa educação pública somos nós. Então, quem se lascou com o tal do teto de gasto? Fomos nós. Porque ele não impõe teto, por exemplo, o pagamento da dívida pública, que os banqueiros ganham bilhões. Cada dia estão mais ricos com esse negócio que o Brasil já pagou um monte de vezes, não serve para o povo brasileiro essa tal de dívida pública. Então, qual é a nossa proposta? Revogar o teto de gasto. Pegar esses recursos todos da dívida pública, que é muito dinheiro. Quem está nos assistindo é a tal da dívida externa, interna, sabe? É um sistema. É o juro. É um sistemão fantástico de pagamento de juros. Só para terminar esse negócio da educação. E pegar só para você ter ideia, juro no Brasil, só ano passado que a gente pagou de juro, 573 bilhões, é 3 vezes o orçamento da saúde e da educação. Aí, esse discurso que não tem dinheiro, o Brasil é muito rico, é mentira. Gente, quando alguém falar para vocês, o Brasil é pobre, mentira. O Brasil é rico que submete seu povo à pobreza. Então, qual é a nossa proposta? Inverter o orçamento. Quem está privilegiado aqui antes de 22 anos, espera, sei lá que dia, já está rico demais. Aí nós vamos pegar esses recursos e investir massivamente na educação. E segunda, e não é só um problema, é de concepção também a educação. Aí eu vou citar aqui o mestre Paulo Freire. Nós temos um dos melhores sistemas de educação, de alfabetização de quem não teve acesso do planeta Terra. No mundo inteiro, esse homem, esse ser humano maravilhoso é estudado. No Brasil, segundo o IBGE, tem 11 milhões de analfabetos. Qual é uma das nossas medidas? E o Paulo Freire desenvolveu um método que em 2 meses, esse discurso que tudo no Brasil é o método dos mormons lá. Era para alfabetizar rápido. Tudo vai demorar demais. Esse para alfabetizar rápido. Ele favorece o conservadorismo. Não, ele precisa ter cara bom. E aí eu tô falando o seguinte, escola boa. Vários países já erradicaram analfabetismo. E eu vou dizer, o nosso método, em 2 meses, o do Paulo Freire, é possível uma pessoa que não sabia saber ler. Não, queremos a escola que você fez lá. Saber ler e escrever. Aí o que eu tô propondo? Primeira escola medida. Boa. Primeira não adianta medida. fazer escola ruim, meia boca. Não, primeira medida. E como é que esse investimento todo, nossas escolas vão ser muito boas, viu? Mas e privatizar? E aí pegar esse recurso todo e convocar o povo brasileiro, a gente, em 6 meses, não ter mais analfabeto no Brasil. Nenhum governo fez, sim, porque não usou o método Paulo Freire e não foi para o enfrentamento com esses setores
que acham que são dono da educação privada, aqueles políticos que não querem que o nosso povo saiba ler e escrever, não quer que a escola seja boa e aprovar o teto de gasto, esse centrão. Então, e o que é mais democrático? O povo tomar essa decisão que eu falei do teto de gasto, pô. E olha, as pesquisas nos mostram, inclusive pesquisas interessantes, da XP Investimentos, ano passado, teve uma pesquisa que mostra que a maioria do povo brasileiro é a favor de intervenção do Estado na economia, é contra a privatização. Eu até mando para vocês depois, se vocês quiserem. Mas cada vez menos, as pesquisas mostram cada vez menos isso. O caminho é esse, deixa sabe? eu falar um pouco sobre os juros, porque eu não sei se você já teve chance de estudar economia e se tem economistas na equipe de vocês. Os juros é como o aluguel. Se você aluga o imóvel de alguém, você não acha que você tem que pagar o aluguel? Sim, se for o imóvel do seu Zé, da Dona Maria, claro. Exatamente. Com certeza. Os juros é o aluguel que você paga pelo uso do dinheiro. Se você não pagar juros, é um calote. O que vai acontecer no segundo momento? Não vai ter mais dinheiro disponível. E o país não vai conseguir fomentar investimentos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o teto de gastos. Você não quer respeitar o teto de gastos, vamos desenvolver. Eu acredito que é importante educação, é importante saúde. Eu concordo com você nesses pontos. Só que se a gente fizer isso, a gente vai ter um déficit, ou seja, a gente não vai ter recursos suficientes. Aí você vai injetar dinheiro, que é o que muitas vezes os países fazem. Você vai ter inflação e a gente vira a Venezuela. A Venezuela tem uma ideia muito parecida com a sua. Cuba também. A educação em Cuba e a saúde sempre foram ditas como ótimas, e não são. Então, o meu medo é entrar num processo que ignore a lógica de mercado. Você pensa nisso, ou você acha que aqui seria diferente? Olha, eu penso, inclusive eu vou te dar um exemplo desse negócio de juro no Brasil. Em 2020, quando estourou a pandemia, nós tínhamos, começou um processo que os micro e pequenos empresários começaram a quebrar no Brasil, né? Porque fechou tudo. Sim. E tá certo, porque o único jeito, primeiro, era você fazer isolamento social. E aí o governo disponibilizou 1,2 trilhão para os bancos. Para aumentar o negócio, esses termos de economia, o negócio, aumentar a liquidez, né? Aí as pessoas falam, o que é isso? É você fazer com que os bancos tenham condição de emprestar dinheiro. E tá certo que é isso que tinha que ser feito para os micro e pequenos, que o grande consegue segurar a onda. Agora o micro e pequeno quebra. Quem está nos assistindo aí, deve ter vários que estão nos assistindo e nos ouvindo que quebraram durante a pandemia. Sabe o que aconteceu? O juro no Brasil é tão alto, porque os bancos é que mandam no esquema. Na época foi para 2%. Mas altíssimo comparado a qualquer outro país. Aí o juro é tão alto, o que aconteceu? As pessoas não conseguiram pegar o empréstimo. E outra coisa também fantástica que aconteceu é que os bancos embolsaram esse 1,2 trilhão e não disponibilizaram para as pessoas. E o que aconteceu? Uma quebradeira geral. Então é o seguinte, nós não podemos deixar a economia na mão dos bancos. Olha, a economia, ela não... Hoje, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui... Você quer estatizar os bancos, é isso? Não, calma aqui. Porra, é a plataforma dele, o Superman. Eu quero mostrar tô levantando a bola para ele, eu não tô nem criticando. Plataforma. Mas eu nem critiquei, eu só levantei a bola. Tô tentando entender. Só mostrar para vocês o que é. Mas como que é o processo de estatização dos bancos? O domínio dos bancos na economia hoje é um negócio absurdo. Olha isso aqui. O Roberto dos Campos Neto, 18 anos, do Santander, ele é o presidente do Banco Central. Aí, o Ministério da Economia está com o Paulo Guedes, que é um banqueiro das antigas, inclusive formado lá na turma de Chicago e tal. Aí, o Conselho Monetário Nacional, presidido pelo próprio Ministério da Economia. Os caras estão com a chave do cofre toda na mão deles. Não, mas Aí é o seguinte, gente, banco, todo mundo que está nos assistindo sabe disso. Todo mundo que trabalha, que usa banco sabe isso. Quando que banco perde? Me fala um momento. Só ganha na crise maior que o banco só Quantos bancos quebraram o ódio quebraram e uma parte desses bancos ganhou dinheiro do PROER, dinheiro do Estado. Sabe qual que é o problema? Mas se ganhar esses bancos só funcionam, no final das contas, arrancando juro de nós, a gente compra lá no cartão de crédito e tal, arrancando juro da gente e recebendo dinheiro do Estado. Então, para que banco? Aí respondendo, meu querido Superman, respondendo você...
Olha, se os bancos funcionam assim, então para que eles precisam ser privados? Tem que ser público. Bota um banco, o Banco do Brasil. Tudo bem. Então você ele coordena Mas então você concorda a economia. E aí, o povo... Eu volto de novo. Eu volto de novo. O povo tem que ser chamado para tomar as decisões centrais. Eu falei do orçamento. Deixa eu entrar nesse mérito, senão também não pergunto. Peraí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Que Caixa hoje... Caixa. Ô, Léo, você falou o tempo todo sobre referendo. Queria saber se você é a favor das armas, porque teve um referendo em 2005, 63% dos brasileiros queria o comércio das armas. O que você acha disso? Porque o povo foi escutado nesse referendo e isso não aconteceu. A gente viu que o Lula, na época, pouco se importou para esse referendo. E eu queria saber se é a favor disso ou não. Aí nós estamos falando aqui da unidade popular. Agora, o que é importante ressaltar é que esse esquema que está sendo feito de armamento hoje não está armando o povo, né? Importante lembrar disso. Porque o povo nosso não está tendo dinheiro nem para comprar feijão, vai comprar 765, 38, não tem condição. 5 pau, mais meia boca. Eu vou te dizer. Então quem está sendo armado é um esquemão da Taurus, que é uma grande empresa do setor aí de armamento, né, que está entrando aqui no mercado brasileiro e fazendo a festa, e do crime organizado, porque várias dessas armas estão chegando lá, né? Inclusive agora legalizado. Inclusive várias matérias estão mostrando isso aí na imprensa. Não, agora está e eu quero mostrar uma coisa também, quero deixar claro que é o seguinte: todo grande processo de segurança pública, sistemas no mundo inteiro, nenhum fica armando pessoas assim. E aí a decisão é individual, sabe? Cada um se arma aí e cuida da sua segurança. Aí, como é que vai ficar esse país? Mas se a maioria votar no referendo novamente, você ia acatar o povo? É um mito. A gente faz um plebiscito maravilhoso. Só tem... Porque aí nós vamos fazer pra tudo plebiscito. Nós vamos organizar para primeiro o seguinte, mostrar pro povo que é mentira, que a esquerda de verdade, ela tem programa para segurança pública. E é só olhar pro resto do mundo para olhar que programa que é esse. Qual é o programa? Profundo investimento em saúde, educação, moradia. Por quê? Porque a violência não é só... ela não é espontânea, ela é da ausência provocada do Estado. Nossa meninada preta, em maioria nesse país, que é abandonada nas periferias, ela acaba sendo... ganha para um mercado, que existe um mercado ali para ganhar ela. Que país você acha um bom modelo? Por que o Estado não está lá? Por que não tem uma... Desculpa o termo aqui, uma puta escola, uma escola fantástica. Não, mas peraí. Pra que essa meninada, em vez de ser disputada pra esse mercado errado, ela não poder estudar? Mas é isso. Por isso que eu falei do investimento, gente. Péricles, não tem condição você ter... Olha, você tem uma situação no Brasil que quer se resolver, fala-se que quer se resolver as coisas, mas só vai para um setor. Quem está se armando mesmo é milícia nesse país, quem está se armando é muito rico. Então não caiamos nesse discurso. Que país a gente deveria seguir o modelo? Que país mais se aproxima do modelo que você está propondo? Olha, eu acho que o modelo que eu estou propondo, porque é o seguinte, cara, esse negócio de ficar copiando o modelo dos outros... Por exemplo, aqui no Brasil tem-se uma ideia de ficar copiando coisa dos Estados Unidos, da Europa. Mas não é que é copiando, você tem gente estudando a vida inteira. Nós demos com burros na água. Nós temos com burros na água porque a gente só copia o pior. Então, qual que é o melhor pra gente copiar? Aí não dá. Então, o que eu tô propondo, o modelo central, gente, é o seguinte, nós vamos descobrir esse processo fazendo. Não, mas não dá pra trocar a roda com o carro andando. Imagine um médico que fale isso. Você fala assim, eu tô com dor de garganta. Porque assim, esse aumento das armas, a gente vê que tá caindo cada vez mais. Péricles é corajoso. Ele não tá com medo. Ele não tá com medo. Ele tá com medo, cara. Tem que ser corajoso na vida, Péricles. É isso, tem que ser corajoso. Porque lá tem que botar as ideias. Vamos pra frente. Eu acho ótimo isso. Corajoso. Aqui, vê, é que eu tô que o programa só tem uma corajoso, Pérez. Queria te fazer uma pergunta. E eu ainda, quero pedir licença a vocês, que eu ainda quero falar do programa. Então, acho que a gente já tá meio... Dá tempo? Acho que 6 minutos pra fazer pergunta. Temos 6 minutos? 6 minutos. Eu queria. 2 horas não acaba. Tá bom, então depois você volta. Uma hora aí. Não, foi uma... Deixa eu falar uma coisa. Não, depois você volta. É que eles não, os grandes não vêm. O Lula não vem, o Bolsonaro não vem. Nós vamos ficar aqui com sobra tempo pra eles. Agora, se vocês quiserem me convidar pra falar, gente, eu tenho muita coisa pra falar. Importante falar, a hora que você quiser, pô. Posso falar do programa rapidinho, então? Pode, claro. Olha, é o seguinte, eu falei desse negócio da reforma agrária e qual que é um dos objetivos dela?
é transformar a agricultura para ela ter como finalidade central alimentar o nosso povo e não exportar como é hoje. Está errado. A gente alimenta 1 bilhão de pessoas. Sabe por quê? Porque o agronegócio bate recorde de lucro todo ano e o nosso povo tem 33 milhões de pessoas passando fome. Isso está errado. Primeiro é o nosso povo. Nós não estamos disputando a eleição para presidente da ONU. Nós estamos disputando para o Brasil. Então, eu quero resolver o problema do povo brasileiro primeiro. Aí eu sei que vai sobrar, nós vamos alimentar soberanamente o resto da América Latina, a África, onde mais precisa. Mas primeiro é o povo brasileiro. Outra questão que nós consideramos fundamental, a reforma urbana. Para vocês entenderem o que é isso, gente, as grandes cidades do Brasil, chove, quem morre? Qual casa que cai? Casa de rico cai? Qual? Ou qual lugar? Qual que inunda? E sabe por que isso acontece? Porque os pobres, inclusive maioria negra que eu falei lá dos 1850, da lei que proibiu a gente ter terra, nós estamos condenados a morar nos fundos de vale, nas encostas. E isso não é porque a gente quer, não, porque não tem outro jeito. Sabe? E quando a pessoa encontra um movimento igual o nosso, aí a gente faz ocupação num lugar bom mesmo. Num prédio bom que está abandonado, numa região que está lá, um terrenão que todo mundo aqui conhece no seu bairro, aquele terreno que está lá só especulando e está descumprindo a lei. Isso é invasão. Sabe? Não, isso não é invasão, isso é ocupação. Invasão é você invadir. Por exemplo, se alguém entra nesse programa aqui na Tora, vai estar invadindo. Isso aqui tem função social, olha que coisa maravilhosa. Deixa eu falar para você. Diz que o centro de São Paulo tem 30 mil imóveis fechados, São Paulo. Não sei se é verdade. É isso aí? É o número? Não, eu sei que tem bastante. Tem mas 30 mil imóveis fechados. E ele acha que, ou naquele momento, não tem preço e uma finalidade, ele tem o direito de não usar o imóvel dele. Mas o que eu queria concluir? Que a propriedade privada está prevista na Constituição, tá. Tem propriedade privada? Que ela não é. Porra, Périx, também você também não pode tirar a nossa propriedade. Calma, não se empolga. Também não vai tirar a nossa casinha. Mulher também tá garantida. Deixa eu só terminar. Esposa lá tá garantida. Deixa eu só terminar o raciocínio. Mas a propriedade privada não é absoluta. Então essa pessoa que comprou lá desse jeito que você falou, quer deixar especulando... Uma das coisas que nós vamos fazer é fazer com que as prefeituras cumpram uma lei federal que chama Estatuto das Cidades. Aí o que a prefeitura tem que fazer? O imóvel está abandonado, ela tem que notificar o proprietário, seguindo a legislação. Notificar o proprietário e dizer, proprietário, esse espaço, esse prédio todo abandonado aqui tem que cumprir função social. E você não está cumprindo função social, deixando ele largado. Esse terreno tem que ter tal. Aí e aí você tem que aplicar um negócio que chama IPTU progressivo. Está na lei, viu? Isso tudo é lei. Sim. Aplica, é lei do Brasil, tá? Jesus. Antes que alguém fica falando, esse cara tá defendendo. Esse é o discurso do Boulos, né? Aí depois, o que vai fazer? Desapropriação, sanção, porque se a pessoa não cumpriu 5 anos, ela não tem mais direito. E sabe o que nós vamos fazer? Botar o povão pobre para morar no centro da cidade. Aí, exemplo que você perguntou, na Europa é assim. O povo pobre mora nos centros, em vários dos países. Sabe por quê? Porque no centro já tem água, já tem luz, já tem esgoto, já tem parque, já tem hospital. Você gasta muito menos o Estado. Olha que coisa, enfrentar essa grande propriedade privada, como é que você pode resolver? E, por fim, a demarcação das terras indígenas, quilombola. Uma coisa fundamental que nós estamos vendo hoje, os nossos povos irmãos e irmãs indígenas sendo massacrados. E aí, esse alto comando das Forças Armadas, que está preocupado em dar golpe, o que eu quero falar aqui? Nós vamos colocar a Força Armada para trabalhar. Mas como é que vai ser esse golpe, Péricles? Tem um negócio que eu não entendo esse golpe ainda. Tem um negócio... Eu não entendo como é que vai ser esse golpe. Porque eles estão atacando as urnas eletrônicas e falando que não vão respeitar o resultado das eleições e estão preparando um ato golpista aí pro dia 7 de setembro. Manifestação, aí normal. Olha, sim, nós também vamos pra rua. Nós vamos aos milhões pra rua. O povo brasileiro, nós estamos convocando o povo brasileiro a defender a democracia. Né? Que isso que é fundamental. Boa. E aí... Tem um negócio também que nós colocamos no nosso programa que chama Justiça de Transição. Que negócio que é esse? Todos os países aqui da América do Sul que tiveram ditaduras, igual teve aqui no Brasil de 64 a 85, fizeram depois, porque na ditadura há muito crime. Eles torturaram até criança, estupraram, mataram milhares de pessoas, ocultaram cadáver. Foi muito crime que os generais, esses agentes do Estado fizeram. O Brasil é o único da América do Sul e um dos únicos do mundo que não puniu ninguém que fez isso. A impunidade do passado, dos generais, leva a do presente. Aí o que está acontecendo hoje? Nossa juventude negra, pobre,
sendo massacrada. A herança da ditadura está nas polícias militares. Por isso que elas operam de forma tão violenta, porque elas ficam buscando um inimigo. Quem que é o inimigo? Pobre, preto, tá errado isso. Então o que a gente defende? Uma justiça de transição séria. Tem que punir, tem que contar a nossa história direito. Não pode ficar tendo monumento espalhado por aí fazendo apologia escravocrata, sabe? Esses monumentos tem que ir para o museu e contar a história direito de quem foram eles. Esses generais é o único que não fez. E aí qual que é o resultado? O desastre que nós temos no governo hoje. Esse é o pensamento porque nenhum país da América do Sul dos Black Matters. Esse é o pensamento dos Black Matters. Você acha que esse pensamento... Que a gente copia muita coisa americana, né? Olha, acho que o Brasil é outra... A gente tem outra vibe, eu acho. Na América do Sul toda. E aquilo que eu te falei, Emílio. O papo é muito bom. Você é um cara muito simples. Eu gostei de você. Se puder voltar... Tem que voltar aí. Se puder voltar, eu volto sim. A gente, eu não sei. Tinha muito o que falar, então, olha aqui. Deixa eu te falar. Parabéns pela sua trajetória. Muito obrigado aí a presença de todos vocês que vieram aqui. O partido chama-se Unidade Popular, é um partido novo. Eles conseguiram 1,5 milhão de assinaturas. Eu posso falar só a última proposta? Pode falar rapidinho, 30 segundos. E quem está nos assistindo também, nós temos uma proposta que eu quero pedir apoio de todo mundo. Ganhando ou não, a gente fazer um projeto de lei, inclusive para ser na Constituição, que todo político, do vereador ao presidente da República, seja obrigado a usar o SUS e a educação pública. Eu quero ver ficar do jeito que está. Eu quero ver o presidente da República, um Bolsonaro. Eu gostei dessa aí. Foi bem. Você é obrigado a entrar na fila do SUS. Não vai sobrar um. O Dória fez isso. E é o seguinte, quem achar que eu tô sonhando, isso é real, isso é possível ser feito, sabe? Isso aí eu concordo contigo, de vocês aqui no Pânico pra gente fazer essa campanha. Siga lá. Deixa eu passar aqui. Juntos. O Instagram dele é Leonardo Péricles Oficial. Tá aí o Twitter também, do Léo Péricles. É um novo cantor, tá apresentado aí para todo o Brasil. Ele já tem o partido e vai concorrer a pré-candidato à presidência da República. Léo, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer, velho. Valeu.